Bora dar uma olhada de perto em uma das obras mais famosas e vamos combinar, talvez uma das mais incompreendidas de Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência. É um título que só de ouvir já dá um nó na cabeça, né? O que será que ele realmente quer dizer com isso? Olha, a primeira pista vem do próprio Nietzsche nessa citação. Ele está dizendo que o livro não é sobre criticar, não é sobre ser amargo. Pelo contrário, é uma afirmação gigantesca. É um sim com todas as letras para a vida. E guardar essa ideia é a chave para a gente entender o que vem pela frente. E tá aí a obra. Publicado lá em 1882, A Gaia Ciência é visto por muita gente como um dos livros mais importantes e até mais bonitos do filósofo. Mas, de novo, esse título, que a gente pode traduzir como A Ciência Alegre ou até O Saber Divertido, já levanta uma sobrancelha na hora. Então, vamos lá. O que raios é uma ciência alegre? Como assim ciência e alegria juntas? É uma provocação? Pois é. E para responder isso, a gente não vai olhar para os livros numa biblioteca, mas sim para a vida do próprio Nietzsche. Acontece que a origem desse livro não está na força total, mas justamente na recuperação. A chave para entender a tal ciência alegre está na experiência pessoal de Nietzsche superando uma doença muito longa e pesada que marcou a vida dele. No prólogo do livro, ele fala sobre gratidão. Pensa só, a gratidão de alguém que chegou no fundo do poço e de repente redescobre o mundo com um olhar completamente novo. A convalescença para ele não foi só uma melhora física, foi um verdadeiro renascimento filosófico. E aqui a perspectiva muda tudo. Ele não está escrevendo como um acadêmico trancado numa sala com a saúde em dia. Não, ele está escrevendo como alguém que reconquistou a própria saúde. É a alegria de voltar a ter força, de sentir o sol na pele, de respirar fundo de novo. Essa experiência tão pessoal é a matéria-prima do livro todo. E o que é super interessante é o contraste que ele cria a partir daí. De um lado, o que ele chamava de filosofia doente, aquela que nasce da fraqueza, do ressentimento, de um cansaço da vida. Do outro lado, a sua ciência alegre, que é o oposto total. Brota da força, da gratidão, da curiosidade e de uma afirmação profunda da existência. Bom, uma perspectiva tão nova assim pedia um jeito novo de escrever, né? Então vamos ver como essa filosofia é apresentada. E já adianto, não espere um tratado tradicional, sistemático. É algo bem diferente. Nietzsche usa o que a gente chama de aforismos, que são basicamente pensamentos curtos, diretos, incisivos. E o mais curioso é que o livro começa e termina com poesia. A ideia é justamente essa, criar uma forma de pensar que não seja pesada, mas sim ágil, leve. Dá uma olhada nesse exemplo, o poema Diálogo. Estava eu doente, estou agora são? Quem foi o meu médico? Como pude esquecer tudo? Agora sim creio que está são, pois sadio é quem esquece. Em poucas linhas, ele captura a essência da coisa toda. A verdadeira saúde está na capacidade de esquecer a dor e abraçar o presente. Ou esse aqui que se chama Para Dançarinos. Gelo liso é paraíso para quem sabe dançar. É uma imagem brilhante para a ideia dele. A vida pode ser perigosa e escorregadia como gelo, mas para quem tem leveza, habilidade, alegria, para quem sabe dançar, ela vira um paraíso. Então, entende? A forma como ele escreve não é só um enfeite. Esse estilo poético e fragmentado é o próprio método da ciência alegre. É a filosofia em prática. É uma filosofia que dança em vez de se arrastar. E a partir dessa base, dessa alegria e saúde que ele reconquistou, que Nietzsche vai chegar em algumas de suas ideias mais famosas e, claro, mais polêmicas. Mas é importante lembrar, não são ideias que vêm do desespero, mas sim de um excesso de força. É justamente neste livro que aparecem pela primeira vez três dos conceitos mais famosos de Nietzsche: a proclamação da morte de Deus, a ideia do eterno retorno e a primeira aparição da figura de Zaratustra. E aqui, o contexto é tudo. Essas ideias, que podem soar bem sombrias se a gente as pega isoladamente, são, na visão de Nietzsche, a consequência de se livrar daquelas filosofias doentes. Elas são, na verdade, um convite, um desafio para criar novos valores, para assumir a responsabilidade pelo sentido da própria existência. Dessas grandes ideias, talvez a do eterno retorno seja o teste definitivo. É um experimento de pensamento. Imagine que cada momento da sua vida, cada alegria e cada dor, tivesse que ser revivido exatamente igual, infinitas vezes, para sempre. A reação a essa pergunta seria o grande termômetro do amor pela vida.
Se a reação for de desespero, seria um sinal de que a vida não foi vivida em sua plenitude. Mas, ser capaz de acolher essa ideia com alegria, de desejar esse retorno eterno, isso sim seria a prova máxima de uma vida bem vivida. É o ponto mais alto da ciência alegre. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta, que é uma provocação e o desafio central do livro. Uma questão que não é para ser respondida com a lógica, mas com o sentimento mais profundo em relação à própria existência. O que essa resposta revelaria sobre a vida de cada um de nós?